Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Bem, amigos ouvintes do programa A Voz do Espiritismo, o programa radiofônico na Rádio Bandeirantes AM de Araçatuba, São Paulo, e também os amigos do site A Voz do Espiritismo. Nós temos a alegria de receber hoje em nosso estúdio o Rogério Costa. Rogério Costa é daqui mesmo de Araçatuba, fazendo parte aí dos palestrantes, né, da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Araçatuba. Ele também é lá do Centro Espírita Bezerra de Menezes, né? E também eu quero agradecer aqui em público, é um dos nossos patrocinadores, né? Patrocinador desse, tanto do programa radiofônico como do site. Rogério Costa, eu quero agradecer aqui em público, inclusive, né? Porque sem os nossos patrocinadores, do qual ele é um deles, seria impossível a realização deste programa, principalmente no rádio, né? Que as custas são mais altas, né, na rádio. Então, sem os patrocinadores, seria impossível a realização deste programa. Vamos ouvir primeiramente, então, os cumprimentos do Rogério Costa. Nelson, muito obrigado pelo convite. Eu que tenho a agradecer, não tenha dúvida disso, e pela possibilidade também da gente divulgar e poder falar um pouco mais dessa doutrina maravilhosa que Kardec nos trouxe, né, com o auxílio dos espíritos codificadores. Então, os agradecimentos são todos meus. Muito obrigado. Muito bem, Rogério. Eu estou entrando em contato com o Rogério há alguns dias, desde o ano passado, né, Rogério? Desde o ano passado, alguns dias, mas as atividades dele, muito corrida, ele estava me contando aqui, né, todas as correrias, né, que viaja bastante, inclusive, né, e não foi possível fazermos aí o programa antes de terminar o ano. A última vez que eu conversei com o Rogério, eu falei, antes de terminar o ano, Rogério. Tá bom, vamos fazer o possível, né? Acabou o ano, começou outro, então agora está a oportunidade certinha da gente ouvir o Rogério Costa, ele que faz palestras maravilhosas na nossa cidade e também na região. E eu, sem combinar nada, sem combinar temas, né, o Rogério chegou, perguntou para mim, Nelson, tem algum tema a sugerir? Não, eu falei, não, o que você achar melhor a gente aborda, né? Então ele escolheu um tema muito interessante, muito empolgante, muito medo. Inclusive ele estava me mostrando aqui as imagens do Google. Quando a gente acessa essa palavra no Google, a coisa é horrível, meu Deus do céu. Então o Rogério Costa vai falar sobre a morte. Antes de começar a falar sobre a morte, eu queria explicar por que esse tema saiu. Nós temos lá no Bezerra várias turmas de estudo, né? Do ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E me chamou muito a atenção alunos que estão fazendo o curso, muitas vezes até já estão no segundo ano do curso, e quando você pergunta para esses alunos a respeito da morte, de como eles enfrentam a morte, regra geral, a sensação é de medo. O medo de morrer ou o medo do que vai enfrentar do outro lado, né? E eu achei isso muito interessante, porque estudando a doutrina, conhecendo os ensinamentos que nós temos à nossa disposição, através das mãos de Kardec, como eu falei, e de tantas obras de Chico, isso não era para acontecer. Então eu fui estudar um pouco esse tema e tentar descobrir por que o espírita, especialmente o espírita, tem medo da morte. E eu fiz uma brincadeira, eu desafio, inclusive, vocês que estão ouvindo, a digitar no Google, na busca do Google, a palavra morte e pedir as imagens, né? E vocês vão ver que as imagens que aparecem quando se digita a palavra morte realmente são amedrontadoras. Então quem tem medo com razão, porque se nós encontrarmos do outro lado aquelas coisas que a gente vê, as imagens que a gente vê no Google, de fato é para ter muito medo da morte, né? Então a ideia hoje nesse bate-papo exatamente desmistificar essa questão do medo da morte, do medo de morrer, ou o que é que vai acontecer com a gente. Uma outra coisa muito comum também que as pessoas perguntam é se depois que eu morrer eu vou para o umbral, especialmente depois do livro, do filme Nosso Lar, né?
Então nós vamos tentar hoje desmistificar isso, deixar mais clara essas questões relacionadas à morte e ao umbral. Então a gente pode começar, além desse desafio que eu fiz a vocês, de buscar a palavra no Google, a tentar entender o que é a morte. A morte, do ponto de vista biológico, é simplesmente a cessação da vida. Um corpo morre quando as funções, as atividades fisiológicas dele cessam completamente, e isso, para o materialista, basta, é o fim de tudo. Para nós, que temos uma religião, especialmente uma religião cristã, e especialmente ainda o conhecimento da doutrina espírita, a morte é simplesmente uma passagem, um momento em que nós deixamos um plano e partimos para um outro plano. Interessante que, do ponto de vista filosófico, uma professora da USP, chamada Marilena Chauí, afirma num livro dela que a morte foi um dos processos pelos quais o homem se agregou. As civilizações começaram a existir, ou a sociedade começou a existir, no mesmo momento em que a morte passou a ser cultuada. E o homem, de um modo inato, sentia que poderia existir alguma coisa além daquele corpo que ficou ali. Então, vários achados arqueológicos nos dão subsídios para essa colocação dela, que a morte, na verdade, fundamenta a cultura ou a sociedade em grupo, o homem vivendo socialmente. Eu vou seguir o roteiro que eu fiz aqui na apresentação dessa palestra, e é uma pena que as imagens não possam aparecer aí, né? Então toda a questão está relacionada ao que acontece com a gente quando a vida biológica finda. Porque, ao contrário de muitas colocações, nós não somos o corpo, nós somos o espírito. E é interessante que, quando nós nos referimos a esse processo da morte, normalmente nós perguntamos, né, quando você morrer, onde você quer ser enterrado? Ou, quando você morrer, para onde vai o seu espírito? Como se nós não fôssemos o espírito. Na verdade, a pergunta tinha que ser diferente. Quando você morrer, onde o seu corpo será enterrado? E para onde você vai? Porque nós somos, em essência, esse espírito que vai. Então, nós temos que pensar nisso também e falar o contrário do que falamos habitualmente. Essa é a questão. Inúmeras religiões antigas já tratam da morte como um processo de passagem e acreditavam que, depois da morte, uma entidade espiritual, uma entidade não material, sobrevive e continua sua vida numa outra dimensão. As religiões orientais, mesmo lá, se a gente observa no Egito Antigo, depois da morte, a alma era julgada por um deus, segundo a sua condição de vida, se foi bom ou se foi mal, e aí, dependendo de como teria agido ou como tivesse agido durante a vida, ela seguiria para um ou para outro lugar. Então, a morte, para a gente, já significa essa questão. Todas as crenças cristãs nos dizem, nos trazem, que a morte é simplesmente uma transição, como eu disse, uma passagem para uma nova etapa, e nós espíritas sabemos que não é tão nova assim. É o retorno a uma condição espiritual num outro plano que não é material, de onde nós já viemos, né? Então, para nós, depois da morte, o espírito continua, independentemente da matéria, conservando a sua individualidade. Você continua sendo aquilo que você era quando vivo, numa outra dimensão. A questão é, e eu vou para onde depois que eu morrer? O que acontece com o meu espírito? O que acontece comigo depois desse processo de morte, né? No Espiritismo, na doutrina de Kardec e na religião judaica, isso é só uma etapa
num processo evolutivo ao qual nós estamos submetidos. Nós estamos aqui passando por uma reencarnação, cumprindo uma etapa como se estivéssemos num laboratório, e essa é mais uma etapa de educação, de aprendizado, de exercício dos nossos sentimentos mais íntimos, aqueles que Jesus nos trouxe, que nos colocam no caminho da evolução. Porque quer você queira ou não, você está evoluindo. Nós fomos criados como entidades ignorantes, absolutamente simples, e seremos todos nós, um dia, em qualquer momento, uns mais rápido, outros menos, espíritos crísticos, espíritos puros. Então, mesmo que queiramos, nós não conseguimos nos livrar desse processo evolutivo. E que para isso aconteça de uma maneira plena, há necessidade desses exercícios nos laboratórios dos mundos encarnados, onde, desprovidos de memória, nós temos que exercitar esses sentimentos sublimes e nos livrar dos sentimentos mais instintivos, mais animais, mais materiais. Então, o judaísmo acredita exatamente nisso. E é bom lembrar que Jesus, aliás, não era cristão. Jesus era judeu. O cristianismo aparece como religião muitos anos, centenas de anos depois que Jesus já havia morrido. Mas que ensinamentos ou que explicações nos trazem os espíritos codificadores, através das mãos de Kardec, com relação à morte? Uma observação na Gênese, no item 12, logo no comecinho do livro, diz o seguinte: o Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Ora, isso é claro. Nós, estudiosos da doutrina kardecista, temos à nossa disposição um sem número de livros e de obras, como eu disse, que nos trazem informação a respeito de todos esses processos. Especialmente 5 obras que nós chamamos de 5 obras básicas, e uma delas é a Gênese, que trata, nesse capítulo, dessas questões relativas à morte. E ainda no item 31 do mesmo livro, Kardec nos diz o seguinte: pelas relações que hoje pode estabelecer com aqueles que deixaram a Terra, aqueles que já desencarnaram, possui o homem não só a prova material da existência e da individualidade da alma, como também compreende solidariedade que liga os vivos aos mortos, deste mundo e deste mundo aos dos outros planetas. Nesse item, Kardec nos diz que nós temos hoje informações muito concretas de espíritos ou de entidades que nos trazem essas informações, não só dos planos espirituais no planeta Terra, mas também de outros planetas dentro e fora do nosso sistema solar, trazendo informações muito claras e muito amplas a respeito disso. Numa edição da Revista Internacional do Espiritismo, cujo título é Morte e Perturbação, tratando dessa questão da morte e de como o espírita, o estudioso do espiritismo, encara isso, numa psicografia de Bezerra de Menezes, através do Chico, ele diz o seguinte: Chico, os espíritas estão desencarnando mal. No mesmo ano, numa outra psicografia de Eurípides Bassanufo, através de Divaldo Franco, Eurípides diz para Divaldo: Divaldo, os espíritas estão desencarnando mal. Olha que interessante. Essas frases têm hoje 60 anos. E os dois grandes luminares, né, que continuam aqui na Terra trabalhando por nós, encarnados, os dois dizem com plena certeza de que essa reação do espírita frente à morte, ou a forma como eles estão passando pelo processo de desencarnação, é falta clara de conhecimento. Eles dizem, isso é falta clara de estudo. Ora, então, respondendo à primeira pergunta, uma das primeiras perguntas que eu fiz no começo desse bate-papo, por que é que o espírita, o estudioso da doutrina espírita, teme a morte? A resposta está aqui de uma maneira muito clara, colocada por esses dois grandes espíritos, Bezerra
e Eurípides Barçanufo. Falta clara de estudos. Se nós observarmos as informações de Kardec no Livro dos Espíritos, que é a coluna dorsal da doutrina espírita, colocada através de perguntas e respostas, perguntas que Kardec fazia a uma série muito grande de espíritos e colhia essas respostas, e aí a forma como isso aconteceu é tema de outra bate-papo como esse. Kardec pergunta de maneira muito objetiva para esse conjunto dos espíritos a questão 149 do Livro dos Espíritos. O que sucede à alma no instante da morte? Que é a alma? A alma é o espírito encarnado. E a resposta que ele obtém, também clara e objetiva, volta a ser espírito. Isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Já disse isso. O momento da morte é o momento que nós retornamos ao plano espiritual de onde saímos antes de nossa reencarnação. E os espíritos colocam aqui, donde se apartara momentaneamente, porque de fato o período que nós passamos reencarnados na Terra é um período muito curto se nós consideramos toda a eternidade, a imortalidade do espírito. É um período muito curto, esses 50, 70, 90 anos. No meu caso, 100, porque eu já decidi que vou viver 100 anos por aqui. Não sei se essa minha decisão está de acordo com os nossos amigos lá em cima, né? A questão seguinte, Kardec pergunta, a alma após a morte conserva a sua individualidade? Como nós dissemos, a gente continua a ser a gente mesmo depois que morre? E a resposta, sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Ora, se nós não conservássemos essa individualidade, nós não seríamos nós mesmos. Então é interessante porque esse conceito que às vezes a gente tem de pedir conselho ou pedir informações para quem já desencarnou, você vai obter deles exatamente a mesma resposta que obteria quando eles estivessem ainda aqui reencarnados. Somos exatamente os mesmos, temos as mesmas experiências e o que vai mudar isso é o decorrer do tempo e a nossa condição de aprender e entender essa grande verdade do que é a vida plena, né? Na questão 155, Kardec pergunta, e como se opera a separação da alma do corpo? O que acontece nesse momento em que a alma se separa do corpo? E a resposta dos espíritos é muito objetiva. Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Mas uma resposta tão curta merece uma observação de entrelinhas. Quando os espíritos dizem que rotos os laços que a retinham, ele está tratando aqui também da forma como nós nos relacionamos com o mundo material. Porque quanto maiores ou mais fortes forem esses laços que nos prendem à matéria, mais difíceis serão esses nós para serem desatados. Então, quanto mais apegado a gente está, quanto mais a gente pensa nas questões materiais ou materialistas, mais difícil vai ser esse desenlace para o mundo espiritual. Então nós estamos tratando aqui não de um momento, mas de um processo que acontece de desligamento. Olha como Kardec conduz essa questão. O espírito que está desencarnando nesse momento, questão 160, o espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Então a pergunta é, se eu estou me desenrolando, me desamarrando da matéria, eu imediatamente tenho contato com o mundo espiritual e enxergo meus amigos, as pessoas com as quais eu me relacionava, que já morreram, que já desencarnaram? Resposta dos espíritos, sim, conforme a afeição que lhes votava, a que eles lhe consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Ora, aqui também cabe um pouco de observação nessa resposta, porque se nós nos encontramos com aqueles com quem nos afinávamos na nossa vida encarnada, nós vamos encontrar exatamente as pessoas que nos cercam, que nos amam
e que fazem as mesmas coisas e que gostam das mesmas coisas que nós aqui na Terra. Aqueles que se dedicam aqui a questões sublimes se encontrarão com entidades, com parentes, que também no mundo espiritual se dedicam a essas questões. Aqueles que se dedicam aqui à maldade, aos vícios, às questões imorais, se encontrarão exatamente com espíritos que se afinam com esse tipo de coisa no mundo material. Então, nós vamos ser colocados, ou iremos, ou ficaremos em ambientes, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, com os quais nós nos afinamos e estamos acostumados aqui na Terra, na vida encarnada. Então, na prática, se nós lemos as entrelinhas dessas respostas, nós começamos, na nossa vida ainda encarnados, a dizer como será o momento do nosso desencarne e como será o momento imediatamente após o nosso desencarne, em função da forma como agimos e conduzimos a nossa vida. A questão 163, Kardec pergunta: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Ou seja, assim que aqueles nós foram desatados e eu me livrei do corpo material, eu tenho consciência de que neste momento eu sou um espírito desencarnado? Eu já não faço parte mais desse mundo material? E a resposta: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Aqui começa a ficar um pouco complicado. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Algum tempo é bem vago. Algum tempo para mim pode ser 30 segundos, ou algum tempo pode ser um mês, um ano, 50 anos, 200 anos, 300 anos. Porque qualquer desses tempos é muito pouco frente à eternidade. Do que depende esse tempo? A pergunta 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Pergunta seguinte que Kardec faz. Aliás, é interessante quando nós observamos o Livro dos Espíritos, a forma como Kardec conduz essas questões, ele é insistente. Muitas vezes a gente tem até a sensação que os espíritos que respondem se irritam, porque ele insiste na mesma pergunta ou no mesmo tema de várias formas. E a resposta para essa questão do tempo? Resposta dos espíritos: não. Então, o tempo não é igual para todo mundo. Depende da elevação e da consciência de cada um. Ora, quanto mais você tiver consciência do que está acontecendo com você, e a consciência do que está acontecendo com você vai ser tão maior quanto mais você tenha estudado e entendido esse processo, menor vai ser esse tempo de perturbação. Ele diz aqui ainda, depende da elevação. Nós estamos tratando aqui da elevação moral. Isso tem a ver com aquela pergunta que eu falei. Você vai encontrar entidades ou espíritos com os quais você se afina, se afiniza, com os quais você tem alguma relação de vibração. Então a elevação aqui vai te permitir encontrar com espíritos superiores ou inferiores, em função da forma como você conduziu a sua vida e as suas atitudes quando ainda reencarnado. A questão 165 é provocativa. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Ora, se na pergunta anterior os espíritos dizem que o tempo não é igual para todo mundo e que depende de elevação e de consciência, Kardec pergunta, então se eu conheço a doutrina espírita, isso vai me ajudar no processo? A resposta: influência muito grande, porque o espírito antecipadamente compreende a sua situação. Mais uma observação: a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Ora, então conhecer a teoria da doutrina espírita ajuda, porque você tem ideia, você tem consciência do que está acontecendo com você. Mas praticar o bem e ter sua consciência pura são fundamentais para que esse processo aconteça de uma maneira tranquila e para que você esteja numa condição
muito boa de acolhimento no plano espiritual. E aí vem a ideia, a dúvida, do que é mais importante? É conhecer teoricamente os ensinamentos que os espíritos nos trazem através das mãos de Kardec, ou agir dentro da condição e das premissas que Kardec desmancha através dos ensinamentos dos espíritos, buscando entender aquilo que Jesus veio pessoalmente nos trazer há 2000 anos atrás. A condição de amor ao próximo, a condição do respeito ao próximo, a condição do respeito ao lugar onde a gente vive, a nossa cidade, ao nosso vizinho, ao nosso país, ao nosso planeta, a condição de amor incondicional a um ser que é seu irmão em qualquer situação que isso ocorra, mesmo aquelas que não nos agradam. Isso é muito mais importante do que o conhecimento da doutrina espírita, porque não adianta você ter uma bagagem teórica enorme e na hora do vamos ver, a gente tirar as asinhas, como diz o nosso amigo Valdir Miguel lá no Bezerra, e esquecer que nós somos estudiosos dos ensinamentos de Jesus, segundo a ótica que Kardec tem. E isso vai definir exatamente a questão que nos é colocado, que as perguntas que as pessoas fazem a respeito de ir ou de não ir para o umbral. Interessante que essa palavra umbral, se vocês procurarem no dicionário, ela vem de um termo anterior, que é um termo de carpintaria, de ombreira da porta. Ombreira da porta é exatamente o canto, a quina do batente. Então, umbral não é um lugar que você fica, é um lugar pelo qual você passa, assim como a gente passa pelo batente da porta. Quando nós saímos de um cômodo de uma casa, passamos por outro, nós passamos pelo umbral. Então é um lugar de transição. Então não precisa ir muito longe, eu acho que dá até para ter essa ideia agora. Se você quiser ficar parado no meio, você pode. Ao invés de sair de um cômodo e entrar no outro, você pode ficar parado na porta decidindo se vai ou não. Isso eu acho que esclarece muito da questão do umbral. E a palavra, o termo umbral, ficou muito conhecido depois que André Luiz nos trouxe a obra Nosso Lar, em que ele trata do umbral como sendo um lugar para onde os espíritos vão e ficam ali até que tenham consciência da própria condição e se determinam a ir para algum outro lugar. Quer dizer, é um processo de passagem. A primeira vez que o umbral foi usado numa obra espírita, acredito eu, foi em Paulo Estevão. E ele é usado aí em Paulo Estevão exatamente nessa condição de passagem, quando Emmanuel diz que Paulo passa pelos umbrais da casa de Abigail para encontrá-la. Então, ele atravessa as portas da casa para encontrar Abigail, no sentido de que é um momento de transição de um lugar para outro. E no Nosso Lar, isso fica colocado aí com uma visão espírita de um lugar onde os espíritos estacionam por um determinado momento, relativo, maior ou menor, como nos dizem os codificadores, em que eles saem do mundo encarnado para um mundo desencarnado e ainda estão no processo, no tempo de perturbação que Kardec nos falou agora, que a gente pôde ver nessas questões do livro dos Espíritos. Olha como o umbral é definido no livro Nosso Lar, na página 74 do livro. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. Olha só, não há finalidade, é um processo de transição. Você está deixando coisas na Terra e indo para um lugar onde aquelas coisas que você deixou não têm interesse. Lembra da questão do desatar os nós? De estar desapegado ou apegado às questões materiais? Isso define o tempo que você passa no umbral. Se você está num cômodo muito confortável e vai para um outro que você não sabe o que tem, você pode se demorar na transição embaixo dos umbrais da porta. E note você que a providência divina agiu sabiamente, palavras de André Luiz, permitindo se criasse tal local em torno do planeta.
Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são. Então veja que é um lugar que existe em volta do nosso planeta, no âmbito material, em que nós estacionamos mais ou menos tempo em busca ou a caminho dos nossos locais definitivos, e o que vai definir isso é a nossa condição moral e a nossa consciência de quem somos. Ainda no mesmo livro, o umbral, continuou ele, solícito, começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Eu sempre faço uma brincadeira que nós temos uma aluna lá no curso, que ela já decidiu, ela fala, Rogério, eu já estou decidida, eu não vou para o umbral. E eu brinco com ela, você pode não ir, mas você vai passar por ele. Porque não tem forma de não acontecer isso. É uma passagem. Você pode não estacionar lá se você for resoluto e tiver clareza da sua condição e de para onde você vai. Vai ficar muito pouco tempo lá. O Livro dos Espíritos trata dessa questão também muito antes de Nosso Lar ter sido escrito. Na questão 224, Kardec pergunta assim, o que é a alma no intervalo das encarnações? A resposta dos espíritos, espírito errante, que aspira a novo destino que espera. Errante, aqui quando ele usa, é exatamente o espírito que não tem noção ainda daquilo que ele quer exatamente e aspira por um destino que espera, que não sabe, né? Existe um certo determinismo aqui. E na questão 234, Kardec pergunta assim, há de fato, como foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso para esses espíritos errantes? E a resposta, sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. É um período de erraticidade, é um momento em que ele vai ficar lá. Mundos que lhes podem servir de habitação temporária. Olha aí a ideia de transição. Espécies de acampamentos onde descansam de uma demasiada longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. Não sabe o que quer, espera, cai em si, tem consciência. São, entre os outros mundos, posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Então, peraí, aqui os espíritos dizem o seguinte, o local onde você vai esperar, que é esse local de transição, tem a ver com a sua natureza. Ora, se tem a ver com a sua natureza ou com aquilo que você espera ou com a sua condição de elevação, nós podemos, sabendo disso, caminharmos para um lugar melhor ou pior, ou passar muito pouco tempo ali. Questão 1011. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos? Resposta dos espíritos. Já respondemos a essa pergunta. Lembra que eu falei que às vezes eles se irritam um pouco com a insistência de Kardec? As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo que habitam. Note que essa resposta é bastante complexa, ela é longa, e a gente vai aqui observá-la por etapas. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. A condição de entender as coisas que nos acontecem como uma felicidade ou como uma desgraça é uma condição de entendimento de o que é que nós estamos fazendo aqui. E entender, como diz Chico Xavier, que na reencarnação ninguém erra de endereço. Nós estamos exatamente onde deveríamos estar. Regra geral, estamos exatamente onde nós pedimos para estar. Então, tudo aquilo que nos acontece durante a reencarnação é uma condição de absoluta graça e não de desgraça.
é a graça de termos oportunidade de resolvermos questões que nos são íntimas, questões que nós temos conosco mesmo e com aqueles que nos cercam, especialmente os mais próximos. Então, é sempre uma questão de graça. Quando não há esse entendimento e não há resignação, há a infelicidade. Então, é uma questão de foro íntimo, de entendimento do nosso processo de reencarnação. E outra coisa interessante, como esses lugares que te trazem felicidade ou desgraça no plano espiritual não estão circunscritos fisicamente a um lugar, mas são, na verdade, como nos diz Torres Pastorino, mundos mentais. Nós não vamos nos agrupar, como nos agrupamos na Terra, geograficamente ou fisicamente, mas vamos ter um mundo mental e vamos encontrar pessoas nestes mundos mentais que pensam, sentem e vibram como nós. Isso está plenamente de acordo com aquelas primeiras respostas que os espíritos deram a respeito de onde nós vamos depois da morte ou com quem a gente encontra. Nós vamos estar agrupados e socializados com espíritos que sentem e vibram exatamente como nós. Esse conceito de mundos mentais, a gente vai abordar já com algum detalhe, traz exatamente a condição de processo de passagem pelo umbral. Você está ali esperando achar onde exatamente você vai se encaixar, em que mundo mental você vai se encaixar. Questão 1012. Essas duas questões em algumas edições do Livro dos Espíritos são a mesma. De acordo, então, com o que vindes dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem imagina. Resposta dos espíritos, clara. São simples alegorias. Por toda parte há espíritos felizes e infelizes. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Então, o conceito de inferno e paraíso é um conceito ligado à felicidade e à infelicidade, que estão ligadas à forma como você entende a sua existência. Se você se sente feliz, vibra bem, entende o que acontece com você durante sua reencarnação, pode ter certeza absoluta que o umbral vai ser exatamente um processo de passagem deste mundo para esse que você imagina e nesse que você já habita enquanto reencarnado. Então, aquelas pessoas que têm muito medo do umbral, o que eu tenho a dizer é o seguinte, presta atenção, porque muitas vezes você não precisa morrer para ir para o umbral. Você já vive nele aqui encarnado. Quem levanta de manhã, chuta o cachorro, reclama porque está sol, reclama porque está chovendo, reclama do vizinho, reclama porque tem que trabalhar, reclama do filho, reclama do marido. Você já está no umbral. Você não precisa morrer para ir para lá. Você já está nesse processo. E vai, depois de desencarnar, continuar exatamente nesse processo. Então, a condição que nós teremos, vou repetir, depois de desencarnado, é uma condição que nós criamos aqui, hoje, enquanto encarnados. Não precisa ter medo, porque você já está no umbral, não vai ficar mais feio do que isso. E essa ideia de mundos mentais, Martins Peralva também traz numa obra chamada Os Pensamentos de Emmanuel, um aparato teórico para a compreensão muito interessante. Ele diz o seguinte, esses mundos mentais que nós criamos e onde nós habitaremos depois de desencarnados, até que entendamos plenamente a nossa condição, são zonas espirituais superiores ou inferiores, o que está em pleno acordo com o Livro dos Espíritos, além das fronteiras físicas, onde a vida palpita com a mesma intensidade das metrópoles humanas. Então nós temos aqui a repetição do que acontece lá. Não é lá a repetição do que acontece aqui, nós somos a repetição do que acontece lá. E esses mundos mentais também existem aqui. E nós estamos inseridos nele o tempo todo. Em mundos de felicidade, de infelicidade, de desgraça, de alegria. A gente está aqui já, vivendo nos nossos próprios mundos mentais. E ele diz aí, são vários departamentos da mente, onde se demoram pensamentos e reações, dramas e tragédias, anseios e realidades do espírito. Eu vou repetir. Pensamentos e reações,
Como é que nós reagimos a cada coisa que nos acontece todo dia, o dia todo? Todo dia nós somos interceptados, atingidos por coisas que nós reagimos, para as quais nós temos reações. Qual é a nossa reação? Reação de raiva, de amor, de resignação, de compreensão, de incompreensão. É exatamente isso que nós fazemos lá e é assim que nós criamos esses mundos mentais. Dramas, tragédias, e aí ele vai dizendo dessa forma. E ele traz alguns exemplos disso. Olha o umbral na Terra, quer ver? Inquietude, desordem íntima, consciência e coração culpados. Aliás, culpa é uma coisa complicadíssima da gente entender e lidar com ela. Pensamento centralizado na futilidade, a maledicência, que é um vício terrível e muito comum, excessos emocionais, excessos de toda ordem, inatividade psíquica, revolta no sofrimento e outras infelicidades maiores. Quem vive assim, vive no umbral aqui. Não precisa ter medo, como eu disse, de encontrar um umbral depois de morto. Então, esses mundos mentais são colocados de forma bastante clara nessa obra de Emmanuel, ou não é uma obra de Emmanuel, é uma obra de Martins Peralva que entende, interpreta os pensamentos de Emmanuel a esse respeito. E ele coloca então a contrapartida disso, né? A morada mental do homem equilibrado apresenta as seguintes características: serenidade interior, harmonia espiritual, consciência isenta de remorso, mente voltada para o alto, trabalho incessante no bem, ideações edificantes, resignação na dor, moderação na alegria, bom ânimo, e que isso tudo aqui diz que é a submissão à vontade divina. É fácil? Não. Não é fácil. Mas é o que a gente tem que buscar. E para a gente buscar isso, a gente tem que fazer a tal da reforma íntima, que todo espírita fala e fala o tempo inteiro. Não, estou buscando a reforma íntima, estou me modificando. E é exatamente para isso que nós estamos aqui. Exatamente para isso. Para que aprendamos a lidar com essas questões que são absolutamente materiais. Todos esses sentimentos que nós temos, egoísmo, orgulho, inveja, a própria maledicência que está ligada a essas questões, a gente tem que ir criando o hábito diário de nos livrarmos dessas manias todas. E se nós tivermos que pegar algumas palavras-chave para o entendimento dessas questões, o que a gente tem em todos esses ensinamentos? Conhecimento do Espiritismo. As casas espíritas são, na verdade, pontos de estudo e entendimento dessa doutrina codificada por Kardec através dos espíritos codificadores. Então, estudar é fundamental para que a gente possa entender o que esses grandes autores estão nos dizendo. Entender como é que funciona essa vida maior, como é que funciona esses mundos mentais. Prática do bem. Praticar o bem não é fazer caridade. As pessoas até confundem, às vezes, fazer caridade e assinar um cheque de doação para uma entidade beneficente. Muitas vezes fazer caridade é muito menos que isso. Fazer caridade é ouvir o outro. É não querer mal quando o outro age ou reage de uma forma que não é a forma como você esperava que ele reagisse. É aí que está a prática diária disso. E eu sei que é muito complicado. É, de fato, muito difícil. Até porque, se fosse fácil, nós não estaríamos aqui reencarnados na Terra. Consciência pura. Tua consciência de bem com você mesmo. Não é de bem com entendimento alheio. E aí a gente entra na questão do julgamento. É não julgar. Nós temos que ser juízes de nós mesmos. Não interessa o outro julgamento e temos que perder o hábito de julgar o outro. Porque a consciência dele é o juiz dele. Nós não somos juízes. Nós somos semelhantes. E estamos no mesmo processo de aprendizado que ele está. É outra forma de fazer isso. Essas três questões mostram claramente a resposta da pergunta no comecinho do bate-papo. Por que o espírita tem medo da morte? A gente pode inverter essas respostas e a gente acha a resposta completa. Primeiro, por desconhecimento do espiritismo. Porque ele pode muitas vezes frequentar uma casa espírita, muito mais focado no fenômeno espírita, no fenômeno da mediunidade, do que propriamente naquilo que a doutrina traz de ensinamento puro e teórico,
que é muito abrangente e é muito grande. Então, o desconhecimento da doutrina do ponto de vista teórico. Segundo, a falta da prática do bem. Porque frequentar a casa espírita não significa praticar o bem. Significa ir lá. E é óbvio, quando você está lá, você está inserido num contexto de bons fluidos, de boas vibrações. É melhor estar lá do que não estar lá com frequência. E terceiro, a consciência impura. O próprio julgamento, fazendo questionar todo dia, o tempo todo, se está agindo no caminho correto, se está agindo no caminho do bem, se está agindo segundo os princípios e preceitos que Jesus veio nos ensinar. Resolvida essa questão, não há razão para ter medo da morte. Porque você vai encontrar do outro lado coisas iguais ou melhores do que nós temos aqui. Não tem sentido temer esse processo com essas três coisas. Marcos Paterra, numa obra de 2015, diz o seguinte: o nosso umbral é criado pela mente dos espíritos encarnados e desencarnados, porque elas se somam. Esses pensamentos e essas ondas criam os mundos mentais, essas zonas não circunscritas no espaço. Quando pensamos, nossa mente desfecha e molda as energias mais sutis do universo, criando formas que correspondem exatamente àquilo que somos intimamente. Ou seja, no umbral, tudo que está fora é consequência do que está dentro. Então, meus amigos, o resumo dessa história toda: se você tem medo de morrer, é porque você não estudou plenamente o que a doutrina nos traz e não anda bem com essas questões que envolvem a prática do bem e a sua consciência. E se você está com medo do umbral, presta atenção na forma como você vive, naquilo que você pensa, que é consequência do que você sente. Porque quem pensa bem, sente bem, vibra bem. Então, não há razão nem de ter medo de morrer e nem de ter medo do umbral. E eu espero mesmo, Nelson, que um dia, depois que a gente tenha pleno entendimento disso, a gente possa digitar no Google morte e a gente tenha cenas lá que apareçam como lugares maravilhosos e lugares onde nós vamos encontrar gente com as quais nós convivemos e gostamos e que se afinam com esses bons fluidos e com essas boas energias que o plano espiritual superior nos traz. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, tá, Rogério? Nós, né, que agradecemos a sua participação, as suas colocações muito importantes, muito interessantes, né, sobre esse tema tão complexo para a maioria das pessoas, né, para a grande maioria, inclusive para espíritas, como você disse, porque o espírita, pela lógica, não deveria temer tanto, né, porque estudamos tanto, né, estudam, assistem palestras, estudam muito sobre a vida depois do desencarne, mas mesmo assim a grande maioria ainda tem medo, com certeza. Eu quero agradecer então a sua participação e deixar os nossos microfones para a sua despedida dos nossos ouvintes. Tá bom, então eu convido nesse momento a todos aqueles que estão ouvindo que relaxem e que possam mentalizar seus mentores, o plano espiritual superior, os nossos grandes e ilustres mestres, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Caio Baxútel, Benedita Fernandes, o nosso irmão e mestre maior Jesus. E agradecer, Senhor, por essa oportunidade e por todas as oportunidades que temos em nossas vidas. Oportunidades de aprender, de nos relacionar, de amar e de entender a nossa condição de vida na Terra. Pedimos, irmanados com esse plano superior, que as nossas vibrações, Senhor, alcancem a todos os necessitados, a todos aqueles que, infelizmente, não têm condição de compreensão dos seus ensinamentos ainda. E com esse sentimento mais fraterno e puro, nós fazemos a prece que nos foi ensinada no Sermão da Montanha.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Que assim seja.